Vocês estão conseguindo me ouvir? É, é, primeiro, sejam bem-vindos ao nosso webinar Fication por onde começar. Né? Primeiro, eu quero falar um pouco para vocês sobre a Promove, sobre a nossa empresa. A Promove ela é uma empresa de consultoria, né, focada em melhorias de processos. Para isso, a gente oferece serviços de diversas certificações, como CMMI, que serve para aquelas empresas que desejam chegar no mercado internacional, ISO 9001, MPS, entre outras certificações. A gente também oferece serviços de automação, como a ferramenta DevOps, e serviços de motivação de equipe, como gamification, que é o tema que a gente vai falar hoje. Para falar sobre esse tema, a Analia está aqui, né, presente. Queria falar um pouco sobre ela. Ela é mestre em engenharia de sistemas e computação, possui larga experiência em gamification aplicada ao trabalho e à gestão de recursos humanos, com o objetivo de motivar, medir e melhorar continuamente, né? Integrando aí as equipes e aumentando o empoderamento dos times. Eu vou passar a palavra para a Analia. Analia, você ouve? Oi, eu escuto. Vocês me escutam? Estou ouvindo Me bem. escutam? Kênia, tá ouvindo bem? Sim, Larissa estou tá ouvindo bem. digitando aí. Pode falar. Armando também. Então, beleza. Então, eu falo muito, né? Vou tentar resumir. Eu tentei fazer uma palestra, um webinar, né? Na verdade, que eu acho que nesse primeiro momento, quando a gente fala assim, por onde começar, né? Todo mundo me pergunta por onde começo, como é que eu faço, quais são as dicas, né? E a ideia aqui é tá passando um pouco dessa experiência. É claro que, eu sempre repito, não existe bala de prata, né? Na verdade, a ideia é passar as experiências e vocês entenderem, a gente compartilhar ideias, enfim, para que vocês possam ser críticos em relação a isso e mudar, né? Várias vezes esse resumo aí dos passos foi o que eu vivi durante esses acho que 3 anos, 4 anos já aplicando gamification. Então, assim, há um pouco de o que a gente está fazendo por aí. Como eu falo muito e eu não consigo resumir muito, botei 30 slides, vamos ver se eu consigo esse tempo. Kênia, vai me monitorando aí. Tá, então primeiro, o que eu pensei, né, assim, de falar para vocês, né? Por onde começar, né? Qual é o ciclo? Então, a primeira coisa que eu acho que faz parte de gamification, é você entender os conceitos. Eu acho que no início, quando eu tentei aplicar a gamification, bem no início, eu conheci os conceitos, quer dizer, eu nunca fui uma jogadora muito assídua de jogos, mas aí eu comecei a perceber que alguns conceitos eu vi em aplicações simples. Eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês tentarem internalizar essa questão de conceitos de gamification. Tem a questão do design, que é muito importante, tem a questão dos elementos de jogos, do que você deve usar de um lado para o outro. Então, acho assim, se aprofundar em entender os conceitos é o primeiro passo, né? Eu acho que isso vai ajudar, né? Eu, em muitas etapas de quando eu comecei a fazer, muitos conceitos eu entendia, mas um pouco. E aí, quando eu fui aplicar, eu vi que eu poderia ter aplicado os conceitos e poderia ter sido melhor. Então, acho isso que entender os conceitos, acho que poderia ser um bom começo. Estudar um pouco, acho que quem quiser aí eu posso mandar alguma literatura para vocês lerem. Quem quiser pode mandar um e-mail para a Kenny, né, Kenny? E aí eu posso fazer uma lista do que eu acho que é importante vocês lerem sobre conceitos, não sobre técnicas de jogo. Segundo passo que eu acho que é importante fazer são conhecer aplicações, conhecer, ir a congressos especializados, dar uma lida, visitar empresas. Eu tenho algumas que eu visito, que me mandam mensagens, eu vejo. Eu na PUC eu participei de um processo bem interessante no ano passado, que é o fim de curso da pós de gestão de projetos dele, que foi baseado em gamification. Então a gente conseguiu entender várias aplicações. Eu conheci várias aplicações, eu orientei várias aplicações de gamification em vários tipos de empresas. Então isso ajuda muito a conhecer e ver diversas formas de aplicar gamification, porque existem vários tipos de gamification, interna e externa. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Você gamificar internamente para gestão de trabalho, que é o que a Kenny falou, e também a questão da gamification externa, né? Ou seja, você gamificar com o cliente.
mesmo, né? Tem essa parte. Outra coisa na hora que você conhece aplicações, uma vez conhecendo em que você pode aplicar gamification, o que você pode fazer, é estabelecer objetivos. O que você quer com gamification? Porque senão fica meio perdido. Não que você não possa ir a conceitos ao longo do time, ao longo do teu projeto, né? Você pode estar aplicando alguns conceitos só para ver o termômetro do time. Mas na hora que você for aplicar gamification, sempre pensa em o que você quer com aquilo. Eu quero que o time entender se o time vai gostar de gamification. Aí tudo bem, aí começa pelo pouco, mas começa pelo começo, já faz pelo menos um treinamento com Kahoot, que eu vou falar um pouquinho lá na frente. Então, assim, você estabelecer o que você quer, mesmo que sejam incrementos pequenos, é importante. Então, isso eu acho que faz parte, né? E a questão da motivar a equipe. A partir do momento que você estabelece objetivos, você precisa entender o que motiva a sua equipe. Né? Aí fica aquela pergunta assim, deu prêmio, não deu prêmio? Né? Tem equipes que se motivam com prêmios, tem equipes que se motivam com outras coisas. Então, conhecer a equipe. Eu vou falar um pouquinho de técnicas que eu já usei e de técnicas que já aconteceu comigo para conhecer a sua equipe, mas existem diversas, tá? Então, começa devagar. Eu já tive a sensação de que era importante começar tipo, com tudo bonitinho. Quando eu tenho que fazer gamification no começo, faz tudo, todo o projeto depois começa, e agora eu já sou adepta aos sprints, né? Como boa agilista, eu já sou adepta aos sprints e melhoria contínua. E deixar o time participar sempre. Eu botei sempre aqui, porque assim, o jogo deve ser voluntário, então deve ser uma coisa que... E jogar só tem graça com todo mundo, né? Com muitas pessoas. Então, eu acho que essa parte de participar sempre é bem importante. Coletar indicadores. Então, acho que assim, eu leio muito assim sobre isso, sobre indicadores. Indicadores moldam comportamentos, eu acho que é importante medir, é importante para conhecer e ter métricas que realmente auxiliem a gente entender se os objetivos que a gente estabeleceu para gamification foram alcançados, né? Jogar, integrar, melhorar. Então, tá sempre coletando para vendo o que a gente pode motivar mais, o que a gente pode melhorar. Eu já vi assim, muito bom quando eu vou para um cliente meu e vejo que eles mexeram no jogo, que eles mudaram, que eles fizeram coisas melhores. Sempre fui no início contra pontuação negativa, e depois que eu vi isso funcionando num cliente meu, eu já mudei de opinião. Então, assim, eu sou sempre aberta a novas coisas. E eu acho que quem mexe com gamification, com pessoas, acho que a gente tem que escutar. A gente tem que ter mais ouvidos do que boca, né? Enfim, então vamos lá. Vou falar um pouquinho do primeiro. Depois eu entender os conceitos. Eu gosto muito desse slide, tem em todas as minhas apresentações, né? Porque eu acho que resume exatamente o que é a gamification, que é usar esses elementos, essas técnicas que eu coloquei, que a gente precisa conhecer, para enriquecer os contextos normalmente que não tem nada a ver com o jogo. O joguinho que a gente joga que não tem nenhum fim de trabalho, que é um fim só de diversão. E assim, está revolucionando vários conceitos de negócios, né? De gerenciar projeto. Eu estou vendo isso sendo aplicado em projetos. Eu já vi em alguns cases e agora em alguns de projetos que, assim, dão visibilidade aos objetivos do projeto. Quer dizer, eu tenho gostado muito da aplicação de gamification também em projetos. Vou falar um pouquinho mais na frente, se der para eu falar tudo. Bom, aí eu dividi primeiro que a gente vai conversar um pouco sobre elementos de jogos. Lógico que no webinar, assim, a gente não consegue aprofundar em todos os elementos de jogos, mas eu vou tentar, no máximo, aprofundar, porque como esse webinar é sobre por onde começar, pelo começo, qual o ciclo, eu acho que eu vou aprofundar o máximo possível que eu puder em elementos de jogos e técnicas de design, para que vocês possam entender os conceitos para poder depois aplicar. Bom, falar um pouquinho de elementos de jogos, esse vermelhinho aqui que eu vou falar um pouquinho, tá? Quando a gente joga, né, a gente tem a questão da pontuação. Acabei de falar com vocês ali que eu era contra a pontuação negativa, né? E agora eu acho que tem que ser usada como cuidado, talvez não em excesso, mas eu agora já acredito que a pontuação negativa também pode exercer uma boa motivação para o time. Depois eu vou explicar por que mais lá na frente. Então, pontos, é sempre importante a gente ter pontos, né? A gente pontuar, né? Quem é que não gosta de pontuar na questão das milhas de cartão? Todo mundo gosta de pontuar, né? A gente gosta de ganhar ponto para trocar para alguma coisa. A questão do trabalho, ele pode indicar, por exemplo, o seu nível de experiência em um determinado assunto, ele pode indicar seu nível de conhecimento em determinado momento, quando a gente está falando de trabalho.
Quando a gente está falando num contexto assim externo, você pode estar falando quanto que o seu consumidor ele compra na sua loja, o que, que ele mais gosta de comprar. Então, você pode ter pontos relacionados à pontuação ou tipos de pontuações diferenciados. Leaderboards, todo mundo gosta de saber quem são os líderes, né? Então, aí tem uma coisa do leaderboard, que é a questão do ranking, né? Nem todo mundo quem são os melhores, né? O ranking e os melhores, né? Onde eu estou no ranking, quais são os melhores do leaderboard, né? O leaderboards, ele é uma coisa que é controversa. As pessoas às vezes acham que saber quem é o primeiro, segundo e terceiro pode estar desmotivando. Ah, nunca vou chegar que nem aquela pessoa. Mas saber em que posição você está no ranking é muito legal, né? Não sei se vocês já participaram de corrida, né? Corrida de rua. Mas saber que você está entre os, sei lá, primeiros 50, 100 de uma corrida e saber que você já melhorou é bem legal. Então, esses conceitos são bem interessantes de você botar. Os níveis são muito importantes. Assim, eu demorei a usar níveis nas minhas implementações, porque assim, é uma coisa que demora a amadurecer, né? A questão de níveis. Você está em que nível em determinado jogo, para você dificultar o jogo. Né? Então, eu acho que é importante você ter níveis para a pessoa poder se sentir, né? Ah, poxa, estou no nível tal, eu já consegui alcançar um determinado nível, uma determinada complexidade. E aí você ter algumas estratégias para algumas dificuldades para poder chegar a um determinado nível. Então, isso acho que ajuda muito. Eu não sei se tem alguém de RH aí, mas ajuda muito em avaliações de desempenho, né? De você talvez poder conseguir detectar o que pode ser de carreira para uma determinada pessoa. Você pode usar níveis em avaliação de desempenho. Pode também usar níveis com relação a programador júnior, pleno e sênior, ou você pode usar simplesmente níveis de jogo. Ou seja, se você fizer isso, você chega no nível G, né? A gente fez o Churrari, que eu vou falar um pouquinho mais atrás, que usa um pouco de níveis, né? Você tem os níveis, quando você vai passando das fases, você vai sendo o cara, sei lá, o nível, não sei se alguém conhece o MPS, mas do G ao A, você tem os níveis que você tem que alcançar quando você faz o gap lá no Churrari. Bom, quando a gente tem challenge, são os desafios, né? É importante você ter os desafios ao longo do jogo, quando o jogo também, por isso que eu falo sempre que é necessário a gente ter um moderador, né, para que a gente possa, ao longo do jogo, ter os desafios. Os desafios podem já ser planejados no jogo ou podem estar sendo conduzidos pelo moderador ao longo do jogo. Eu já fiz essas duas coisas, né? Eu acho que dá muito mais, às vezes, o te dá uma sensação boa. É bom um desafio ao longo do jogo sem esperar. Né? Dependendo do seu time, ele pode gerar motivações muito altas ou muito baixas. Então é bom se dosar. Por isso que é sempre bom ter um cara olhando, alguém responsável pelo jogo, que é o moderador. Badges é muito legal ganhar badges, eu adoro ganhar badges. Quanto mais badges é melhor. Agora, recentemente, eu renovei meu PMP e eu ganhei um badge. Eu achei lindo aquele badge do PMP. Então, assim, é gostoso. É bem legal você ter conquistas ao longo, você vai conquistando alguma coisa. E boss fights eu quase não uso. Acho que se lembrar de alguma vez que eu usei, provavelmente em alguma dessas implementações lá da PUC. Mas é muito mais difícil, que são aquela coisa das lutas dos primeiros lutas, né? Mas é legal. Acho que vale a pena entender e ver a aplicação disso. Bom, ok? Com relação a elementos de jogo, já falei muito, né? Ainda estou no slide 7. Bom, técnicas de design. Quais são os designs que são importantes? A história do jogo. Então, no início a gente pensava assim, para que história do jogo, né? Assim, será que a história do jogo é tão necessária? E aí eu percebi que a história do jogo é extremamente necessária. O que você espera, por exemplo, de um determinado personagem, né? Ou de uma determinada pessoa dentro do jogo, um determinado avatar dentro do jogo? O que você espera de alguém que seja dessas conquistas? O que ele vai chegar no final? O que ele vai ganhar no final? O que ele vai ganhar de conhecimento ou de experiência quando a gente está falando de gamification interna, né? O que ele está... Então, essa história, ou seja, qual é o objetivo do jogo, tem que estar dentro dessa história.
né? Então, por exemplo, a gente pode inventar ou colocar histórias que sejam, como a gente está falando de técnicas de gestão de trabalho, quando a gente está falando internamente. O objetivo do jogo é você chegar, por exemplo, a uma excelência de qualidade no trabalho ou uma excelência de produtividade. Você pode usar aquelas palavras lindas e maravilhosas que é eficácia e eficiência, né? Dentro de personagens. Então, por exemplo, a gente tem um cliente nosso que tem a questão do arqueiro, do guerreiro, que são personagens dos jogos do RPG, que tem uma história. Eles têm uma história e foi muito linda, contada pelos meninos, que eles que bolaram essa coisa do jogo lá, de que o arqueiro é preocupado com a qualidade, o guerreiro com a produtividade, então, assim, e o mago, né, que é a questão da experiência. Então, assim, tinham todos os jogos relacionados a esses personagens. E cada um poderia seguir a sua carreira, né? Aí entra aí também quem é de RH, né? Essa carreira também, ou seja, a gente precisa de todos, né? Então, todos esses personagens, essas personalidades, a gente precisa. Então, muitas vezes a gente tem que ter tabuleiros diferenciados ou tipos de atividades diferenciados para cada função dentro do trabalho. Aí, se a gente puxar esse storytelling para o externo, talvez não seja tão aprofundado, mas o que você quer que o seu cliente seja? Um cliente, por exemplo, se a gente for ver o negócio da Gol, né, das milhagens, né, você tem desde daquela simples, né, da Gol até a diamante prata. Então, qual é o objetivo dele? É ganhar passagens, é ser mais bem atendido, enfim, ter mais regalias, etc. É uma história pequena, mas é também história. Internamente, essa história precisa muito mais ser mais sedimentada, digo, mais buscada, para que a gente possa ter realmente as motivações. Feedback instantâneo e contínuo, eu sempre conto de que quando a gente implantou pela primeira vez gamification na Promove, esse feedback não era instantâneo, era complexo. E aí todo mundo reclamava, porque a gente não tinha feedback das pontuações, etc. Então, esse feedback instantâneo, ele é excelente para que a gente consiga motivar melhor. Então, mesmo que seja na parede, eu vou colocar algumas coisas aqui, é importante que vocês tenham ou na parede, no quadro, ou na ferramenta, que seja instantâneo. Sempre não pode parar. E metas tangíveis, né? Isso aí acho que para tudo, né, gente? Assim, se você tem metas muito complexas e impossíveis de atingir, de alcançar, você não consegue. E competitividade e colaboração, eu acho que a gente precisa sempre ter um equilíbrio entre a competitividade e a colaboração. Ou seja, você precisa ter um equilíbrio naquilo que você quer que as pessoas compitam, mas que elas sempre sejam colaborativas. Então, normalmente eu tenho muita tarefa, muita atividade dentro do jogo que realmente incentivam a colaboração e incentivam a competição de forma colaborativa. Ai, meu Deus, deixa eu explicar mais na frente o que significa isso, de repente dando alguns exemplos. Porque você às vezes pode incentivar, a gente tem vários jogos, por exemplo, relacionados à área comercial, talvez você incentive talvez muita competitividade por colaboração. E a ideia aí é integrar. Então, acho que vale a pena a gente dizer, com esse objetivo, cada um fazendo o seu, todos ganham. Mesmo que seja uma competição individual, tem a questão de todos ganham. Tá? Aqui eu coloquei uma tela para vocês tentarem materializar nessa ideia de aprofundar o conceito do que são os conceitos, né? Técnicas de design e conceitos de gamification. Né? Então, você tem as metas tangíveis, aquilo que você pode fazer nesse ponto aqui, eu não sei se vocês conseguem ver meu lápis aí. Você tem os avatares, que são as pessoas, que são as storytelling do jogo. Vocês têm as conquistas de cada um. Um ranking, onde você está dentro do ranking, né? Qual a sua posição no ranking. O ranking você pode ter um nome, você pode ter um número. Você tem, quando você fala de gestão de trabalho, vocês têm tipos de tarefas, que eles são as caracterizações aqui que vocês podem ver, né? De retrospectiva, bug, feature, quem é de exatas, quem é da parte de informática sabe que essas coisas são podem ter outros tipos de tarefas aqui. A gente tem um Helpdesk que tem tipos de tarefas de conhecimento, de treinamento, de vídeo. Comercial também tem isso, né? Entende do negócio, do produto. Quanto mais entende do produto, mais consegue vender. Vão ter outros tipos de tarefas. Feedback contínuo, desse lado você tem tudo que está acontecendo, né? E os desafios que são lançados ao longo, né? Você tem todos os números e métricas necessárias para ter essa questão da gamification, enfim, aprofundada, né? Tem outra forma de você fazer o gamification usando ferramentas. Esse é o Engage. Eu acho que eu conversei com vocês sobre churraria. A gente fez um aplicativo na ferramenta Engage,
onde a gente tem a jornada do conhecimento, né? Para quem é de software e consegue entender, a gente tem vários passos com relação ao MPS, o CMMI, 1, 2, 3, né? Você tem o nível 1, 2, 3, 4, 5, no MPS você tem do G ao A. Então, a gente colocou várias questões com relação ao MPS. Essa tela aqui é do Churrari do Gamification, ou seja, você pode ser o Chu início da jornada. Quem quiser se inscrever nesse joguinho para saber o quanto vocês conhecem de gamification aí, depois mandem o e-mail ali para quem, né, que a gente cadastra vocês na ferramenta para a gente ver o quanto que vocês aprenderam nesse webinar e quanto se vocês estão Chu no início da jornada, estão continuando a jornada no HAL, no URI, que é o mestre e continua aprendendo. Então, é uma forma gráfica de você implementar a gamification com determinado objetivo. Na verdade, aqui, para a Promove, isso é importante para a gente entender que ponto que o cliente está na determinada matéria, digamos assim, CMTS, como a Kenia falou no início que a gente faz isso, SMMI ou Gamification, enfim, ou DevOps, a gente tem o de DevOps também. E como ele está dentro da jornada de uma forma divertida e a gente mensurar o quanto que ele alcança, quanto que ele avança dentro da implementação. Então, essa é uma forma. Uma outra forma de você botar o ranking ou o leaderboards. Então, é sempre uma questão, essa coisa de você... Ah, meu Deus, eu estou na página 8 ainda, né? Na slide 8 ainda. É a questão de você mostrar o jogador ou não mostrar o jogador. A gente já, dependendo do ambiente da empresa, é importante a gente não mostrar, só mostrar a sua posição, né? E é dos primeiros lugares, né? Ou tem algumas empresas que só divulgam no final, tá? Então aí depende da cultura de cada empresa. É importante vocês avaliarem isso antes de estipular um ranking visível para todos, né? Então, isso é uma experiência. Outra coisa são as conquistas, né? Essa aqui são as conquistas da primeira implementação do Gamification na Promove, que era com relação à Guerra nas Estrelas. Então, a gente tinha o mais querido, que ganhava mais kudos, que ganhava mais elogios, que ajudava mais as pessoas. Tem o que cumpria mais as tarefas, né? Então, cada um tinha essa coisa de conquista, né? Isso aqui foi no início, a Promove já está mudada com relação a isso, a gente já botou um board, etc. Mas só para vocês verem que existe a forma de você colocar isso visual, né? Não necessariamente você precisa usar uma ferramenta e você consegue ludificar e fazer o storytelling de uma forma também que dê resultado, né? Normalmente a gente começa devagar, né? Como é que a gente começa? Às vezes a gente pode ver como é que a equipe se sente, ela se sente realmente motivada com aquilo, e depois você pode seguir. Essa é uma outra exemplo de como você pode colocar os elementos de jogos e as técnicas de design. Isso aqui é um outro cliente nosso que fez a parte toda de Pokémon, né? Então, eles criaram desafios, né, challenge, para você poder estar conquistando diversas evoluções e países, né? Não sei se chamam países, é o Rafael da Promove que sabe bem essa história do Pokémon, ele sabe. Mas essa questão dos países ou dos continentes do Pokémon, então como é que eles conquistavam fazendo as atividades do jogo. Então você vê que o feedback é contínuo, todo mundo ia estar vendo de que forma que a gente está evoluindo, a própria evolução do seu avatar. Então vai ser bem interessante, né? Essa parte aqui de você, é possível fazer, sem dar um pouco mais de trabalho, né? De você dar esse feedback, mas esse feedback deve ser contínuo, né? Então isso é importante. Passar pela outra a parte de congressos, eu sempre acho importante, porque eu sou uma rata de congresso, vou a todos que eu posso. Só não posso mais porque eu preciso trabalhar também, fazer outras coisas, mas acho importante visitar empresas. Eu sempre recebo super convites, adoro receber convites de ir para empresas, visitar como que tá, dou dicas. Eu estou sempre fazendo esse papel, porque eu acho que é importante ver o que as empresas estão fazendo, conhecer, estabelecer objetivos e ir em frente, tá? Então, como é que a gente pode fazer isso? Então, eu vou mostrar alguns casos. Então, na verdade, a gente tinha, esse era o nosso planejamento estratégico do ano passado. Você pode estabelecer objetivos do que você quer com a gamification por mês, o que você quer aumentar. No nosso caso, a gente queria mais artigos, mais blogs, a gente precisa de novos clientes, enfim, cada um vai ter o que a gente precisa motivar as pessoas a alcançar. Ou seja, para que a gente está fazendo gamification? Para a gente alcançar um determinado objetivo estratégico ou de projeto. Vou mostrar a questão do projeto também. Hoje a Promove está assim, né? Eu fico brincando que eu parei de dar dica para o time escolher a coisa melhor do que eu pensei. É bem legal, assim, essa parte da evolução. A gente pensa corrida.
Na verdade, o time pensou, né? E a gente tem metas mensais que todos ganham juntos, né? Então, a questão da atividade colaborativa é uma outra forma de você pensar em objetivos a serem alcançados. Ou o próprio objetivo do projeto. Né? Você quer diminuir, por exemplo, o problema, defeitos, diminuir impedimentos para quem é da agilidade, a gente quer aumentar a qualidade, de alguma forma, aumentar a automação, enfim, cada projeto pode ter a sua necessidade. O importante é definir. Outra forma de você fazer é, por exemplo, você estabelecer níveis, o que você quer. Sempre, por exemplo, aumentar o faturamento. Para uma área comercial, a gente precisa vender mais. Então, em quantos por cento a gente quer aumentar? E quais são as atividades necessárias do jogo para a gente aumentar o faturamento? De repente, conhecer mais o produto. Então, você definir mais vídeos para a pessoa ver do produto, etc. Aumentar a satisfação do cliente, né? Aumentar a produtividade em Y, né? Ser bom em tudo, diminuir os defeitos. Você pode ter vários níveis, né? Você pode ter um tabuleiro para cada nível. O cara vai aumentando, aumentando, aumentando. Apesar que eu acho que aumentar o faturamento em crise deveria ser um nível 5, né? Mas enfim, existe como vocês atrelarem os níveis aos objetivos a serem alcançados dos tabuleiros. Uma outra que eu sempre coloco esse slide dentro das apresentações é a questão do projeto ser uma saga. Ele é uma saga, qualquer tipo de projeto. Isso aqui é um projeto, por exemplo, é uma EAP de um... É uma EAP de um projeto, digamos assim, de um projeto de software. Mas a gente poderia ter aqui uma EAP de qualquer tipo de projeto, né? E assim, as pessoas poderiam ganhar, assim que elas fizessem, por exemplo, cada uma das etapas do projeto da EAP, elas ganhariam experiência. Elas não estão mais zero naquele projeto, naquele negócio. E isso foi o que um cliente meu fez. Eles ganhavam experience points a cada vez que passavam nas atividades. E se tivesse algum problema, algum defeito no que eles fizessem, eles perderiam os pontos, mas não os experience points, que são pontos por ele ter conhecido do negócio e por ele ter sido um bom analista de sistemas, ou por ele ter conseguido ganhar experiência em anos, né? Ou seja, em dias ou em tarefas, né? Não sei qual é a métrica de cada um. Então, ele ganha as experiências, ou seja, ele está dentro de um determinado nível com experience points, mas se ele tem algum defeito e aquela história do ponto negativo é só para ele ganhar prêmios no final, mas a questão da experiência ele ganha. Eu achei super interessante essa forma de implementar a questão dos pontos negativos e dos experience points, achei o máximo. E isso é importante, ou seja, de fazer com que a pessoa tenha sempre que ganhar algo, né? Então, isso você pode colocar em qualquer projeto, né? A questão da experiência, de ter passado, e pontos positivos, quando ele consegue, por exemplo, ele estabelece uma meta de produtividade, uma meta de histórias que ele vai fazer naquela sprint, e aí ele passa ele passa naquilo e passa daquela meta que ele mesmo definiu e ele ganha uma pontuação positiva além das experience points, né? Então, eu acho isso super interessante. Isso é falando de gestão de trabalho internamente, né? A gente tem outra forma da parte externa. Não sei se vocês conhecem o Duolingo. Eu tenho um perfil no Duolingo ali. De vez em quando, quando tem no metrô, eu fico usando eles ali. Então, também é uma forma de gamification para você conseguir conquistas. Eles usam vários jogos. Eu não sei se alguém já baixou. É bem interessante. Tem a parte do básico para você aprender línguas. Ele gosta muito dessa parte de conquistas deles, né? Ele tem um ranking, tem conquistas. Você tem amigos no Duolingo, você pode ver o ranking dos seus amigos. Então isso é bem legal. Você pode ter, por exemplo, um ranking dos projetos da empresa. E aí você tem o ranking da sua equipe do projeto. Então é bem interessante esse tipo de aplicação. Né? E aí você tem os vários módulos que ele tem que chegar, ou seja, quando é que ele chega no avançado, como é que ele calcula os badges, ele tem badges, então assim, você ganha diamantes. Então, assim, são conceitos, jogos que são bons para vocês usarem dentro do ambiente de trabalho. Outra é o trato. Na verdade, eu sempre usei com as minhas filhas o Trello, junto com Get Badges. E elas acharam aquela essa coisa de ficar movendo para o Trello, para as raias, acharam muito chato. Então, aí eu comecei a testar esse trato aqui, que é do Banco do Brasil, que uma amiga minha, Andréia, indicou, não sei nem se ela está aí, mas ela indicou
ela tá usando para as filhas dela e eu gostei bastante desse. Você faz uns tratos com seus filhos e você tem recompensa, você tem história, você tem desempenho, que é aquela história que eu falei. Se você tem a questão das metas, você define as metas do projeto e você se compromete com aquilo ou do projeto, na verdade com filhos não são projetos, mas metas do dia a dia, as tarefas de dia a dia, você pode estar incentivando eles a falarem sem nenhum problema, a fazerem as tarefas sem nenhum problema. Então, isso tem dado certo, né? A minha mesada atrelada a isso. E assim, elas cansaram do Trello, agora a gente está tentando ver outras coisas, né? Que esse trato é muito legal, só que só tem para iPhone, não tem para Android. Pelo menos eu não achei. Então, essa é bem legal também para vocês verem. Um outro exemplo é o Kahoot. Eu ia até tentar usar aqui, mas como a gente não está online, eu não consigo usar. Eu queria fazer um Kahoot com vocês. É bem legal. Quem tiver interessado, manda um e-mail para a Kenia que eu explico como usar o Kahoot. Você cria o Kahoot, você cria no kahoot.create. Eu tenho até uns públicos lá, se vocês quiserem um de gamification lá também, se vocês quiserem usar. Onde você joga com a tua plateia durante 5 minutos e é bem legal para depois de treinamentos. Depois de treinamentos, para você poder aferir o conhecimento do seu time no negócio. É muito legal quando você faz a questão da especificação de requisitos, talvez, sei quem é de software aí, mas você avaliar o quão conhecimento das pessoas estão naquele produto, naquele negócio que está seguindo. Pode ser usado para o setor comercial, pode ser usado para setores de RH também, assim, é bem legal, bem gostoso jogar com Kahoot. Eu faço isso a cada treinamento lá na Promove, a gente está fazendo uns treinamentos de aprofundamento de conceitos e a gente está usando a cada final de treinamento. E tem sido muito legal, a gente faz no início e aí direciona o que as pessoas estão tendo dificuldade de direção no treinamento. E também é possível usar no final. Tá? Esse Kahoot ele pode ser usado para várias coisas, eu gosto bastante. Gamification externo, isso é um protótipo do Engage para aplicativos de mobile. E aí você tem, por exemplo, você tem um cliente onde vai fazer o check-in na sua loja, ele escaneia lá o código da nota fiscal para poder ganhar alguma coisa. Então, quanto mais ele compra na loja, mais pontos ele ganha e mais conquistas ele tem. Então, dependendo do que ele compre em vestuário, enfim, ou de itens de cozinha, ele vai traçando o perfil dele no jogo. Isso é bem legal para gamification externo, porque você pode mostrar aí qual é a preferência dos seus clientes. E aí ele pode trocar em avatares, ele pode também estar com ranking com os amigos também. Então, isso é um exemplo também de aplicação de gamification, de conceitos de gamification em gamification externo. Bom, qual é a outra coisa que é importante? Depois que você conhecer as aplicações, você estabelecer seus objetivos e montar seu jogo. É conhecer o seu equipe, começar devagar e participar sempre, tudo participar do time. O time participar de tudo, aliás. Então, por exemplo, desde a tabela de prêmios até, por exemplo, a definição das atividades. Né? Eu já vi muito jogo não dar certo porque as atividades não eram, por exemplo, de interesse do time. Como a gente está falando de gestão, em gamificar a gestão de trabalho, quando a gente está falando internamente, é importante pontuar as tarefas do dia a dia em experience points, como eu coloquei, e colocar prêmios para coisas que eles façam acima do que for pontuação que vá trocar por prêmios, né? Então, por exemplo, o cara ganha os experience points, né? Para poder ter níveis, ele é do nível 1, 2 e 3. E a pontuação para trocar para prêmios é quando ele alcança maior que a meta, ele faz maior que a meta, quando ele define que ele vai fazer uma determinada pontuação, ele faz mais que isso, quando ele se excede, e aí ele pode trocar isso por prêmios. Né? Ou vocês podem fazer tipo milhagem, mas é importante sempre o time decidir o máximo possível de atividades, o time decidir o máximo possível com relação a prêmios. A gente fez uma dot vote, né, onde cada um tinha um número específico de votos lá na Promove para poder a gente achar o que cada um preferia com relação ao prêmio, porque a gente tem um orçamento normalmente fechado, né? A gente não tem vários orçamentos fechados. É uma forma de você envolver o time. E como gamification externo, você pode fazer um quiz interativo também para entender o que ele mais gosta, se ele gosta de artes, para poder você dar, por exemplo, um prêmio com relação a fazer talvez uma
parceria com teatros para poder ver a questão de dar ingressos para algum teatro, se for o caso, né? Então, essa forma, quando você fala de gamificação externa, é essa forma de você estar motivando as pessoas externas a participarem, né? Lembra que é importante sempre a participação externa, a participação do time ou das pessoas que vão entrar no jogo. Então, essa resposta deles vai fazer com que a gente melhore o jogo o tempo todo, né? Então, a gente sabe o que ele quer mais, né? Então, isso é importante. Sempre envolver quem vai jogar, né? Porque não faz sentido a gente criar um jogo e sem que não tenha ninguém, né? Então, sempre a questão, quando a gente está falando de gamification externa ou interna, é soltar um beta, começar aos poucos, começar, por exemplo, com um final de curso de treinamento ou início de treinamento para direcionar o treinamento, quando a gente já está falando de aprofundamento de treinamento. Então, a gente começa pouco para depois aplicando os conceitos, talvez de uma retrospectiva. Tem vários exemplos de quem é agilista aí de retrospectiva usando gamification. Tem também várias formas de você usar gamification para motivar com relação à avaliação de desempenho do time, né? Usando algumas técnicas do Management 3.0. Bom, com relação a conhecer equipe, eu tenho usado algumas técnicas de Management 3.0, mas assim, pode ser feito desde algo simples como questionário. A gente tem um cliente nosso que a gente está rodando o terceiro questionário aqui de gamification. O primeiro foi, eu diria que mais ou menos, a primeira vez que a gente colocou gamification teve uma adesão de 80%. A segunda vez que a troca de prêmios, etc., o pessoal já se motivou melhor, ficou 95%. E agora a gente está jogando o terceiro questionário, né? Então é sempre importante a gente estar conhecendo, né? Então tem várias técnicas, não sei se alguém conhece, Management 3.0, várias técnicas, né? Que são os Moving Motivators, que você pode analisar o que motiva seu time. O meu time se motiva com status, né? Então, e aí você pode começar a colocar aquela destaque de funcionário do mês nos seus jogos, né? Colocar mais ou menos isso, né? Eu gosto de pesquisar, eu sou curioso, eu gosto de estar sempre explorando coisas novas. Então, dá um tempo para ele livre, para ele poder aprender coisas de inovação, né? Coisas novas. Enfim, essa é a forma de você estar sempre conhecendo o seu time. São técnicas que você pode usar. Tem alguns posts que eu falei um pouquinho sobre essas técnicas aí, se alguém quiser a gente manda. Que são importantes para você estar sempre mudando o jogo. Na verdade, o jogo ele não é estável, né? A gente está com um cliente nosso aplicando gamification, acho que já tem 1 ano e meio, e a gente está sempre mudando. A gente mudou no início bastante, agora a gente chegou a um tabuleiro que a gente está rodando ele pela terceira vez, se eu não me engano. Terceira, acho que essa é a terceira. Então, às vezes o jogo dá certo, às vezes você tem que melhorar, então é como se fosse sprints. Então, por isso que eu hoje sou adepta a fazer aos poucos, né? A fazer em 2 semanas, sentir o clima do time com relação a essas coisas, tá? Outra forma de você modificar a pesquisa de satisfação, né? Quando a gente está falando do externo, né? Você entender se aquela abordagem foi legal para você, que é diferente de interno, o externo precisa de uma formalização maior, né? Métricas de aumento de vendas, métricas de uso de games e milhagens, né? Tudo que a gente puder fazer é importante para a gente ver se o cliente está gostando, né? Não adianta você colocar um jogo ali que o cliente não usa, que não tem ninguém lá. Enfim, é importante você ter essa técnica. Bom, aqui eu faço um resumo, que eu também uso em todos os meus slides aí nas minhas apresentações. Se você quer convencer a usar gamification, aqueles slides que sempre tem nas minhas apresentações, é porque é sempre mais... Eu gosto muito do clima que fica quando você usa gamification. Esse clima é gostoso. Eu hoje fui no cliente nosso que implantou gamification recentemente, ele fez um piloto e depois expandiu para toda a empresa. E eu fiquei tão feliz, assim, com o legal, assim, de ver que as pessoas, eu tô no primeiro, eu tô no segundo, ou então, poxa, que legal eu ter feedback do que eu faço, né? Porque qual é a nossa maior dúvida, né? A questão do feedback. Será que eu tô na direção que a empresa quer? Se eu tenho uma gamification alinhado aos meus objetivos estratégicos, ao que eu quero, e as pessoas estão executando as atividades, estão fazendo aquilo que a empresa quer que ela faça, isso faz com que eu esteja alinhado
ao que a empresa quer e eu tenho um feedback contínuo, eu tenho um feedback contínuo do meu trabalho. Então, a grande vantagem de você usar a gamification dentro do trabalho, internamente, estou falando internamente primeiro, né? É que você sabe exatamente o que a empresa quer que você faça. Então, se você está indo bem no jogo, ou você está tendo essas experience points, ou você está executando as atividades que a empresa quer, significa que você está na direção correta. Então, te dá algo que, na verdade, falta nas empresas hoje em dia, que é o feedback contínuo, que é a coisa da diversão, da integração. Por exemplo, quando a empresa valoriza a questão das atividades colaborativas, ela coloca bem claro, olha, eu quero que você ajude para poder conquistar esse determinado objetivo para a empresa. Ou seja, você começa a saber aquilo que é importante. Dentro de um projeto também é muito interessante você usar isso, porque os objetivos, por exemplo, estão claros. Eu quero diminuir os defeitos. Nessa sprint foi muito, muito, muito alta. Vamos melhorar, vamos focar na qualidade. Então, a gente pode premiar ou dar mais pontuação para atividades que sejam criativas, ou seja, atividades ou tarefas que possam diminuir a quantidade de defeitos. Enfim, tem várias formas de você usar gamification ao longo do projeto, ao longo do trabalho, para poder fazer com que as pessoas se sintam mais encorajadas e elas acabam se sentindo parte do time, né? Uma coisa que é legal também na questão da gamification externo é que você tem realmente a fidelização do cliente. Né? Então, quando você ganha milhas, é impressionante, né? A empresa que eu tenho, se tem o mesmo preço numa companhia, na outra tem mais milhas em uma, eu vou na que eu tenho mais milhas, né? Então, isso é notório. Né? Então, eu acho que vale muito a pena. Eu acho que a questão da colaboração melhora muito. Porque para você definir tuas atividades, você tem que definir peso. Na hora que você define peso e quais as tarefas, você define exatamente o que você quer para aquela empresa, ou para aquele projeto. Então, acho que é isso, Kênia. Acho que eu consegui aí acelerar um pouquinho. Muito bom. 42. Muito bom, Anali. O tempo tá ótimo, fica tranquila. Ai, que bom. Agora a gente vai abrir para as perguntas, né? 10 minutos. Vocês têm alguma pergunta para fazer para a Anali? Alguma coisa que vocês querem saber sobre como a gente implementa isso nas empresas? Ou alguma coisa mesmo relacionada à estratégia? A gente vai abrir agora 10 minutinhos para perguntas. Paulo William está escrevendo. E Paulo, aqui. tudo bom? Escreveu, acho que eu falei tudo bom, ele ficou tímido. Gente, depois a gente vai disponibilizar todo esse material, tá bom? Inclusive o webinar a gente vai colocar no YouTube. Eu vou mandar para vocês por e-mail também e a apresentação que a Analia fez hoje, eu vou mandar para vocês também baixarem por e-mail, tá bom? Olá, professora. Vai, tudo bem? Falei aí, Analia. Ai, Paula, é difícil mesmo. Cara, deixa eu falar aqui, né, que eu tô falando. Na verdade, assim, é difícil mesmo esses cursos de formação específica, Paulo. Tá difícil de achar. Realmente, eu vou pegar, selecionar alguns do Coursera que eu acho que podem te ajudar. Pode ser? Eu te mando. Kênia, me lembra? Me dá que eu seleciono alguns cursos do Coursera. Mas eu não tenho visto algo específico mesmo. Específico você diz formação em instituições de ensino, né? Não é isso. Eu posso te dar algumas dicas do que eu tenho lido, do que eu tenho visto. Acho que a Uni La Salles ia fazer uma pós lá em Niterói com uma matéria de disciplina só de gamification, mas eu não sei como é que tá isso. Eu posso perguntar e te falar. Quem vai me avisar? Beleza, Paula. Alguém mais, gente? Luciana, olá. Gostaria de aplicar gamificação Luciana. no Então, Scrum. acho que não tem tanta coisa, Luciana. Faz o seguinte, começa a fazer no Scrum
você tem as retrospectivas, quando você faz o sprint planning, né? Eu não sei como é que você usa o Scrum, né? Mas tem no sprint planning você. Oi. Obrigada. Quando você tem o sprint planning, você pode definir, por exemplo, com as Fibonacci de cada história. Eu não sei se você usa Fibonacci de cada história, mas você pode usar essas Fibonacci como uma forma de pontuar no final do jogo. Quem fez o maior número de Fibonacci. Na retrospectiva, você pode ter pontuação também para os Kudos. Eu não sei se você usa os Kudos, mas você pode usar os Kudos para quem ajuda outras pessoas. Você pode começar assim. Você também pode aplicar a gamification com Kahoot lá no sprint planning. Depois do sprint planning, você pode fazer perguntas ao longo sobre o produto, sobre os objetivos da sprint, e fazer com que as pessoas respondam sobre o negócio. Tem tanta coisa para fazer, Luciana. Eu acho que é importante você. Vou até fazer o seguinte, eu tenho alguns cases de sprints de gamification que eu vou te passar. Depois passa teu e-mail para Kenia que eu vou tirar um tempinho para te passar alguns casezinhos. Cara, Kahoot é muito legal, Luciana. Usa. Muito legal. Passa sim, Paulo. Vou fazer o seguinte, então, eu vou mandar para todo mundo essas ferramentas que a Nalia tá falando aí e Tá, também vou ter que separar. Eu a entro de férias sugestão amanhã, mas eu de, separo. inclusive a sugestão Oi, de produtos tem. Kleber. Sempre bom ter você aqui. Então, não, plugin pro Gira de gamification, eu posso até pesquisar. Eu acho que tem o GetBads. Acho que o GetBads ele funciona para o Gira. Eu vou dar uma pesquisada para você, Kleber, mas eu acho que tem algum sim. Eu sei que para o Redmine ele funciona, mas eu vou procurar para você, tá? Mais alguém, pessoal, quer fazer alguma pergunta para a Nalia? A gente tem mais alguns minutos. Léo, escreve logo, Léo. Ai, meu Deus. Já de férias. Obrigada. Mas antes eu faço para quem, né? Para deixar. Mais alguém? Vi que tinha gente digitando aí, mas parou. Não, olha só, Luciana, eu faço questão de visitar. Se você quiser me passa o teu contato, que a gente combina uma visita. Eu adoro, adoro, faz parte. Todo mundo me convida, eu vou. Ah, eu tenho. Luciana, Luciana de quê? Fala teu sobrenome. Ah! Ah, Luciana, pô, também como é que eu ia saber? Eu vou lá, hein? Eu vou pra Teresópolis. Vou sim. Ei, Luiz, beleza, combinado. Obrigada, Luciana. Estamos em família, hein? Gente, então, se você não tem Tá, mais tá, nenhuma beleza. pergunta, eu vou encerrar nosso ar, tá bom? Obrigada aí pela presença, obrigada, Analia. Quer falar Obrigada, mais alguma coisa? gente. Quer falar mais Obrigada, alguma gente. coisa, Até a Analia? próxima. Então tá, eu vou disponibilizar depois pra vocês e boa semana aí, tá bom? Tá, boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.